Durante a cerimônia de abertura da 36ª edição da APAS Show em São Paulo, o presidente da CEAGESP, Coronel Melo Araújo, relembrou as profundas mudanças implementadas na CEAGESP no governo Bolsonaro. Melo Araújo apontou que nos governos anteriores, infelizmente, nossa CEAGESP foi assaltada. E acrescentou: na linha do nosso presidente Bolsonaro, se não roubar, sobra. O coronel disse: a CEAGESP, que não dava lucro, fechou 2021 pela primeira vez na história com 28 milhões de lucro e também passando um olhar de transparência, de moralidade. Coronel Melo Araújo explicou que, graças à postura de desburocratização do governo Bolsonaro, a CEAGESP pôde fazer parte do banco de alimentos, beneficiando aqueles que querem doar. Ele explicou que a CEAGESP doou comida para mais de 6 milhões de pessoas em estado de vulnerabilidade e pôde contribuir com cidades que foram levadas a esse estado por prefeitos que fecharam tudo a pretexto de combater a pandemia. O presidente da CEAGESP concluiu: se não roubar, nosso país tem jeito e vai para frente. E está indo. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Cumprimento nosso grande presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em nome de quem cumprimento todas as autoridades e as pessoas aqui presentes. A CEAGESP, nossa empresa brasileira, maior da América Latina, terceira maior do mundo, uma empresa que o ano passado ela o giro financeiro superou os 11 bilhões de reais, mais de 4 milhões de alimentos foram comercializados lá para 1.500 municípios e 22 países, para os senhores entenderem a grandeza da nossa CEAGESP. Mas infelizmente a nossa CEAGESP, eu assumi lá em outubro de 2020, ela foi assaltada, infelizmente, maus gestores, e eu assumi a empresa com 70 milhões de dívida e também não tinha, quando eu assumi lá, presidente, não tinha dinheiro para pagar os funcionários no final do mês. Assumi no dia 23 de outubro e me passaram essa informação. Mas, na linha do nosso presidente Bolsonaro, se não roubar, sobra. E nós fomos arrumando a casa, e a CEAGESP, que não dava lucro, fechou o ano de 21 pela primeira vez na história com 28 milhões de lucro. E também passando um olhar mais de transparência, de moralidade, e lá é a casa dos senhores, onde os senhores vão buscar as mercadorias fresquinhas que vêm dos produtores para chegar até as redes de supermercados. Infelizmente, é uma empresa que foi judiada e agora ela está no rumo certo, no caminho certo. Gostaria também de passar para os senhores, recebi a notícia hoje do nosso ministro Ronaldo, que a CEAGESP passa a fazer parte do Banco de Alimentos. Não sei se os senhores sabem.
mas a CEAGESP, embora ela tenha um banco de alimentos, ela não era reconhecida oficialmente. E nessa nova gestão do nosso presidente, as burocracias foram sendo deixadas de lado. E a CEAGESP passa a integrar banco de alimentos, e isso causa vários benefícios para quem doam alimentos. Para os senhores terem uma ideia, o ano passado a CEAGESP, ela doou 2.470 toneladas de alimento. E isso aí atingiu mais de 6 milhões de pessoas em estado de vulnerabilidade. Quem fez essa doação foram os permissionários, as pessoas que trabalham diuturnamente lá, não é a presidência, e sim os permissionários. Eu sempre gosto de focar, são as pessoas que realmente dão duro lá e merecem esse reconhecimento. E nós levamos comida para mais de 6 milhões de pessoas em vulnerabilidade. Se a gente parar para pensar que o Brasil tem em torno de 28 milhões em situação difícil, eu acho que a CEAGESP contribuiu de uma forma muito grandiosa, onde fomos para várias cidades que passavam dificuldade quando, infelizmente, alguns pensamentos errados fecharam a cidade, travaram a cidade e deixaram a população em estado de vulnerabilidade. Então, nós ficamos muito honrados de poder estar à frente dessa grande empresa, e a CEAGESP está à disposição de todos os senhores. Gostaria de agradecer ao presidente Bolsonaro pela oportunidade de me colocar lá à frente, e eu honro muito isso aí, e falo para os senhores, se não roubar, o nosso país tem jeito e vai para frente, e está indo. Muito obrigado. Ministro da Educação baixa uma portaria, ministro do Trabalho baixa uma portaria, aí a rede, né, que eu não consigo entender como é que tem tanto recurso para ter tanto advogado, a rede vai no Supremo, né, em regra a rede, e propõe uma medida ali para derrubar a portaria, e o Supremo, que salvo o melhor juízo, nunca teve uma atuação de governar, porque aí não a gente tem que dividir o que é ativismo judicial do que é o Supremo entender que pode governar, tá? Então, o ativismo judicial, ele acontece quando o Supremo interpreta a lei de uma maneira muito elástica, interpreta a Constituição de uma maneira muito elástica, né? A gente pode dar N exemplos aqui. Agora, o que está acontecendo recentemente não é ativismo judicial, entendeu? É algo diferente, é algo muito perigoso, pois é o Supremo governando, entendeu? Então, assim, Supremo analisou o caso Elvanger, né? E estendeu o conceito de racismo, e num segundo momento estendeu racismo para a homofobia, criando um tipo penal. Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, sobretudo porque tem a ver com criação de crime, tá? O Supremo está analisando ali uma ação do PSOL para, eventualmente, legalizar o aborto e ter como um procedimento realizado no SUS, né? Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, em especial porque você está lidando com direitos fundamentais, porque todo indivíduo tem direito a nascer, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje é algo completamente diferente. É a corte governando. Porque quando você tem, né, um presidente, um grupo de ministros baixando normativas nada exageradas, e outros partidos políticos que não conseguem eleger quadros, que não conseguem fazer o debate dentro do ambiente, né, do legislativo, impugnando por medidas judiciais, e reiteradamente ministros do Supremo, em decisões monocráticas, derrubando ações de ministros e do próprio presidente da República, aí não é ativismo judicial, aí é governo. Então, é importante a gente explicar isso, né, para os cidadãos, para os próprios críticos da atividade do Supremo, porque eu percebo muita mistura nessas críticas, né? E se a gente não deixar isso muito bem explicado, fica difícil da gente combater esse movimento, que eu vejo como um movimento
perigosíssimo para a própria democracia. Né? Veja aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existem algumas situações em que parlamentares vão ao Tribunal de Justiça, seja para questionar aprovações no âmbito da Assembleia, alguns questionam modalidades de votação, houve decisões do TJ que eu já critiquei por entender que eram, vamos dizer assim, alguma modalidade de interferência na atividade do Legislativo, porém, né, não existe uma situação do TJ que se equipare à atividade do Supremo. É muito comum o TJ dizer, olha, isso é do âmbito do Legislativo, quando encerrar a discussão lá, eventualmente podemos avaliar, num caso concreto, a incidência da lei. Não existe essa gana, né, do TJ governar São Paulo. Quantas vezes a oposição questionou um ato de um governador aqui de São Paulo, situações que eu mesma, vamos dizer assim, era contrária à decisão do governador. Como sou, né? Sou muito crítica às muitas decisões que o João Dória tomou aí ao longo do seu mandato, e o Rodrigo Garcia vem seguindo igual, né? Eu sou muito crítica, mas o TJ tem esse cuidado, né, de não governar, vamos dizer assim, no lugar de quem foi eleito governador, de quem foi eleito deputado, e o Supremo não está tomando esse mesmo cuidado. Penso eu que isso esteja acontecendo por ser um governo de direita, um governo Bolsonaro, né, e é muito evidente que o Bolsonaro é persona não grata ali dos ministros. Porque não aconteceu isso no governo Temer, não aconteceu isso no governo Dilma, não aconteceu isso no governo Lula, né? E eu acredito, obviamente, que se eventualmente o ex-presidente vier a ser eleito, que não é impossível, é bom que os direitistas estejam conscientes disso, que se o ex-presidente Lula for eleito, o Supremo não vai proceder dessa forma. Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no país, né? Não tem precedentes, não tem precedentes.